Bom, pessoal, seguimos aqui com a nossa sequência de vídeos e agora a gente fala sobre os nossos protocolos de comunicação em bancada do QES3. Para essa categoria, nós também temos a nossa divisão de veículos. Os protocolos em bancadas podem ser ativados para atender veículos leves, que são carros de passeio e picapes, as motos, os pesados, que são os truques e os agrícolas, e também a linha náutica. Partindo dessa informação, quando a gente fala em ativar o QES com os protocolos em bancada, a gente está falando literalmente de tirar a central de injeção do veículo e ler essa central na nossa mesa, na nossa bancada, tá? Então a gente vai no carro, remove a central e faz a nossa comunicação com ela através do conector do módulo. Isso significa ler em bancada. Esse tipo de leitura, de gravação de módulo em bancada, ele pode ser feito através de duas modalidades. Nós temos a modalidade de comunicação com esse módulo em bancada através dos pinos, apenas dos pinos, sem precisar abrir o módulo, e essa modalidade se chama modalidade Bench, ou também conhecida como Service Mode. E nós temos a modalidade de comunicação em bancada via boot. Tá? Para a modalidade via bootloader, a gente, além de fazer a comunicação pelos pinos, a gente também precisa abrir o módulo e fazer uma solda de um boot dentro da central, que nada mais é um fio soldado de um ponto até outro, ou então a solda de alguns fios dentro da central, por exemplo, um fio de boot, um fio de CNF, que vai habilitar a leitura pelos pinos. O procedimento para ler e gravar uma central na bancada também envolve o ID da central, a leitura e a gravação desse módulo. Apesar de alguns clientes ficarem um pouco inseguros quando a gente fala em remover a central e em alguns casos ter que abrir esse módulo, a gente precisa entender que a comunicação em bancada, ela tem uma segurança um pouco maior quando a gente fala em leitura e gravação. Isso porque o protocolo de comunicação em bancada, ele é projetado para fazer um backup completo dos componentes das memórias daquela central de injeção. Por exemplo, o protocolo em bancada, ele não vai ler apenas a parte de mapas, que é o que importa realmente para a gente no momento de trabalhar com uma performance, com um aumento de potência, de torque daquele veículo. O protocolo em bancada, ele vai fazer a leitura do processador, tá? Dos dados que estão armazenados no processador, da memória flash, quando ela está presente naquela central, e também da memória EEPROM, também conhecida como SOIC, que é a memória do imobilizador. Essa segurança ela é garantida porque no momento da leitura, o protocolo em bancada faz um backup, que é como se fosse um backup de segurança que você pode ter salvo para aquele módulo. Se porventura, num futuro, você tiver algum problema com aquela central, no momento da gravação, por exemplo, ou posteriormente o cliente, por algum motivo, tiver esse módulo bloqueado, você tem um backup de segurança para gravar de volta naquele módulo e conseguir fazer com que a central volte a se comunicar com o veículo. Toda vez que você for utilizar um protocolo de comunicação em bancada, no momento em que você seleciona esse protocolo dentro do software do QES3, ele vai trazer para você um detalhamento de como ligar o equipamento àquela central. Dentro do manual, ele traz uma foto do módulo, ele traz uma foto do conector e ele vai te indicar como deve ser feita essa ligação, qual acessório você vai utilizar e, se for o caso de um protocolo que exija a comunicação via modo boot, que é abrindo o módulo e fazendo um boot dentro da central, você tem o detalhamento com uma foto ampliada, nítida, para que você entenda quais são os pontos de boot que você deve fazer a solda para conseguir se comunicar com aquele módulo. Ainda dentro dos protocolos para comunicação em bancada, a gente tem uma função que é bastante procurada por quem trabalha com reparo de módulo, que é a função clone. Essa função ela foi criada para que você consiga recuperar as informações de um módulo que tem, por exemplo, algum problema físico e grave esse conteúdo, que você faça um clone numa central que está boa, tá? Então você consegue recuperar essas informações.
É claro que existem restrições para isso, tá? Uma delas é de que não são todas as centrais que são de fato clonáveis, e ainda que essa central seja, para que a gente consiga fazer esse procedimento de leitura e gravação de um módulo para outro, de clone de uma central para outra, é que as centrais sejam exatamente idênticas. Tá? Para quem trabalha com reparo de módulos, ela pode ser uma função bastante útil, uma função bastante utilizada, mas quem compra o equipamento para essa finalidade precisa entender que vão ter restrições, que não são todos os sistemas que a gente consegue trabalhar nessa modalidade e que principalmente não é o foco do nosso suporte nem da venda dos nossos equipamentos. Os nossos equipamentos, o nosso suporte, o nosso atendimento é voltado para clientes que têm interesse em trabalhar com performance de veículos, para aumentar a potência, para aumentar o torque, e é para isso que a ferramenta e o nosso suporte, inclusive o suporte do fabricante, é mais direcionado. E para finalizar aqui, eu quero explicar para vocês que alguns acessórios para comunicação em bancada, eles já vêm acompanhados na maleta do QS3, no momento em que você adquire a ferramenta. Esses acessórios, eles não são cobrados à parte, eles já fazem parte do kit do QS3. Mas existem sim alguns cabos específicos que são comercializados à parte, que são dedicados para linhas específicas e que podem ser comprados pelo cliente de acordo com o sistema de injeção que ele precisa ler e gravar. Como exemplo, eu posso citar aqui os caminhões da linha Volvo. Caminhões mais novos, eles exigem uma comunicação em bancada. Para que a gente consiga ter acesso à memória original da central, a gente obrigatoriamente precisa ter o protocolo de comunicação em bancada. É um protocolo de comunicação que faz a leitura via Service Mode ou via Bench, através de um cabo específico. Esse é um cabo que não vem acompanhado na maleta do QS3, porque é um cabo bem específico, mas ele pode ser adquirido separadamente para clientes que vão atender a linha Truck. A gente continua falando sobre o QS3, sobre as modalidades de comunicação e também sobre as versões da ferramenta aqui nos nossos próximos vídeos, e é por isso que eu convido você a continuar nos acompanhando por aqui e também a deixar aqui a sua dúvida para que ela possa ser esclarecida aqui no nosso canal, tá bem? A gente se vê no nosso próximo vídeo.